Olá! O nosso momento agora é para a revisão do Decolando para o Futuro, com algumas dicas, né? O que você vai, quais são as ferramentas que você vai utilizar para interpretar um texto. É necessário que você saiba que tipologia ele pertence, qual é o gênero textual que está sendo trabalhado, conhecer as características de cada gênero, né? A característica, qual é a função, qual é o objetivo, certinho? Então, aula 31.2, interpretação decolando para o futuro. Vamos lá. Então, aqui, o texto é um todo composto por partes que se relacionam entre si. Então, aqui nós temos, essa charge e tem assim com a temática desigualdades sociais. Filho, iPad para você. Aí, filho, você vai e pede. O que nós temos aqui, né? É preciso estabelecer relação entre as partes para que o leitor tenha acesso à totalidade. É necessário o assunto do qual se fala ainda extrair o tema. Então, aqui você vê, né? Pessoas de classes, né, diferentes, né, da classe alta, da classe média, outro com muito, outros com poucos. E faz essa questão, né? Tal trocadilho, vamos dizer assim, né? iPad e pede. Certinho? Então, desigualdades sociais. E qual é a função de uma charge, né? É criticar, chamar atenção, fazer uma crítica, questão sempre relacionada à questão social. E vão tomando nota. Vamos lá para a próxima. Quais são as dicas práticas, né, para desenvolver uma boa interpretação textual? Uma leitura ativa e diversificada. Então, você vai ler com atenção, né, procure entender não apenas o que está escrito, mas também o que está subentendido, né? O que mais? Você tem que variar também os gêneros, ler diferentes tipos de texto, literário, jornalístico, científico. Ajuda a familiarizar-se com diversas estruturas e estilos de linguagem. O que mais? Nós temos aqui a compreensão do contexto e a intenção do autor. Você vai analisar o contexto histórico, social e cultural. Isso ajuda a entender melhor as referências e as críticas presentes no texto. O que mais? Você vai identificar a intenção comunicativa, né? Aí pergunte-se qual é o objetivo do autor ao escrever o texto: informar, persuadir ou entreter. Caso, né? Você já sabe, você conhece, se tem aqui um texto publicitário, qual é a intenção desse texto? Propaganda de um texto publicitário de uma concessionária ou de uma lanchonete, qual é a intenção? É convencer o leitor, né? Sempre assim, né? O foco vai ser o leitor, é persuadir. Aí, então aqui, né? Vocês vão tomar nota, né, qual a intenção comunicativa. Você tem que saber quais são os gêneros textuais. As bancas trabalham com todos os tipos de gênero. E é importante você identificar qual tipologia, né, ela pertence, quais são as características presentes, qual é o objetivo, qual é a função. Certinho? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta com as atividades. Até lá! Olá! O momento agora é do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para nossas questões? Aqui nós temos o seguinte. Observe a charge abaixo sobre as desigualdades sociais no Brasil. E em seguida, leia o texto. Então, aqui nós temos o seguinte. Primeiro momento, você vai observar essa charge. Olha aqui essa charge. Analise o todo. Aí depois,
De acordo com um estudo liderado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. Então, analise aqui o trecho, né, a charge, com esta informação. Falando sobre a questão da desigualdade social. Vamos lá. Após a leitura da charge e do texto acima, que trata da desigualdade social e considerando a realidade atual do Brasil, é correto afirmar. Na letra A, temos a concentração de rendas e um problema social e econômico recente e não existia nos séculos anteriores. B. A pobreza extrema atinge mais da metade da população, sendo a causa principal da desigualdade social. C. As desigualdades sociais, conforme a charge, ocorrem apenas na cidade e não se apresentam na zona rural. D. A forte concentração de renda por parte de uma minoria da população resulta em grande desigualdade social. E a classe média é a parcela da população mais penalizada em virtude da concentração de rendas. Então, nós temos aqui A, B, C, D ou E. O que é correto afirmar sobre a leitura da charge e do texto? Gabarito letra D, né? A forte concentração de renda por parte de uma minoria da população resulta em grande desigualdade social. Próxima. Aqui, né, nós temos uma questão da FUVEST, né, de São Paulo, diz o seguinte: uma postagem de humor na internet trazia como título provas de que gatos são líquidos. E usava como essas provas fotos reais de gato, como as reproduzidas aqui. Então, nós temos aqui vários recipientes, tá certo? Temos aqui vasos cilíndricos, certo? Temos cuba de pia, temos gavetas, olha só. E vão observando os gatinhos, né? Ó, cada recipiente com o gatinho e a estrutura. Por isso que fala provas de que gatos são líquidos. Vamos aqui ao comando da questão. O efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos A. Metálico em repouso, formam superfície refletora de luz como os pelos dos gatos. B. Tem volume constante e forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter. C. Moleculares, são muito viscosos, como apresentam seus gatos em repouso. D. São muito compressíveis, mantendo forma, mas ajustando o volume ao do recipiente, como os gatos aparentam ser. C. E. Moleculares, são voláteis, necessitando estocagem em recipiente fechado, como os gatos aparentam ser. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui B, tem volume constante e forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter. Então, conforme cada recipiente ele ficava, na forma cilíndrica, na forma de, lá na cuba, naquela brechinha assim da gaveta, certo? Vamos para a próxima. Questão 3. Ó, você vai observar essa charge. Nós temos aqui duas crianças, né? Olha aqui, eu ganhei um tablet e um carro de controle remoto. E você? Eu ganhei meio tablete de chocolate e um carro de controle bem próximo. Pessoal?
Olha a situação da primeira criança para a segunda. Analise o todo. E vamos lá. A questão. A charge acima expõe uma situação social comum no Brasil, a qual está corretamente indicada na seguinte percepção. Nós temos aqui na letra A, as condições sociais e econômicas díspares entre os indivíduos demonstra a manifestação da desigualdade social. B, o estranhamento entre os personagens e o fruto do choque cultural estabelecido entre eles, embora possuam, formação cultural muito semelhantes. C, aqui nós temos democracia racial, segundo a qual é reconhecido o direito à diferença e a luta contra as formas de discriminação e desigualdade social, da existência de uma visão etnocêntrica do mundo, que valoriza a cultura do consumo disseminada no mundo ocidental e diversidade social do povo brasileiro, já que os indivíduos são apenas diferentes e não superiores e inferiores, tampouco estão em status sociais díspares. A, B, C, D ou E, gabarito letra A, as contribuições sociais e econômicas díspares entre os indivíduos demonstra manifestação da desigualdade social. Certinho? Vamos ver a próxima. Questão 4. Aqui já é um texto adaptado e vamos analisando aqui. A exclusão social não é um fenômeno natural, ela é fruto do processo histórico, político e econômico que privilegia alguns grupos enquanto marginalizam outros. Em uma sociedade em que o acesso à educação, à saúde e à moradia digna ainda é desigual. O desafio não é apenas identificar quem está à margem, mas entender por que e como essas margens foram construídas. Superar a exclusão social exige, portanto, mais do que políticas assistenciais, requer uma revisão profunda das estruturas que sustentam a desigualdade. A partir do texto, é possível compreender que a exclusão social é apresentada a uma condição inevitável decorrente da urbanização, do crescimento populacional. B, processo natural das sociedades modernas, impulsionado pela globalização. C, uma consequência direta da falta de iniciativas individuais para superar a pobreza. D, resultado histórico e estrutural que exige mudanças profundas para ser superado. E, um problema exclusivo dos países subdesenvolvidos, causado pela má gestão política. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui a alternativa, letra D, um resultado histórico e estrutural que exige mudança profunda para ser superado. Beleza? Fácil, né? Vamos aqui, então, para o nosso Decolando para o Futuro. Já tivemos a primeira parte só de Decolando, só de questões, de vestibulares, de concurso e de Enem passado. Vamos aqui. O Enem é de 2019. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é atividade associada à divulgação de ideias políticas, religiosas, partidárias, para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos. Ou imagem criada para demonizar os judeus, espalhada na Alemanha pelo regime nazista. Ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir o produto, serviço ou marca. Anúncio para a venda de carros, bebidas, roupas são exemplos de publicidade. A função sociocomunicativa desse texto é
Ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. B. Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncio para a venda de carros, bebidas e roupa. Convencer o público sobre a importância do consumo. Esclarecer dos conceitos usados no senso comum. E divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, ó, esclarecer dois conceitos usados no senso comum, publicidade e propaganda, certo? Terminamos, amado, a primeira parte, né, dessa questão das atividades, certo? Lembrando para vocês, toda vez que você trabalhar com a interpretação textual, você verifica, né? Porque você já tem o seu conhecimento, né? Está aí guardadinho, armazenado. Vamos lá, se eu trabalhar com a charge, qual é a função da charge? Sempre fazer crítica, uma crítica social, tá certo? De qualquer temática. O que está acontecendo no momento? Ele quer alertar você de quê? Aí lá eu tenho uma propaganda, né? Um texto publicitário. Que informação que está por trás? Qual é o objetivo? De convencer de algo. Como que eu sei? Pelo uso dos verbos, né, que serão empregados sempre no imperativo. Vai te dar um comando, vai te dar uma ordem, né, vai fazer um pedido. E lá eu tenho um texto jornalístico. Qual é a intenção desse texto? De passar, né, uma informação. Porque ele vai fazer o uso da linguagem referencial. Certinho? Então, cada texto, cada gênero tem por trás um objetivo. Então, você deve conhecer as principais características de cada gênero, certo? E o nosso clube de leitura, nós temos aqui a marca de uma lágrima, da primeira unidade. Você já conhece, já tem o conhecimento da Isabel, da Rosana, do Cristiano, do Fernando. E quais são as temáticas que devem ser desenvolvidas dentro dessa obra de Pedro Bandeira? Aí fica com vocês. Olha que já está chegando o dia, né, do nosso clube de leitura, daquela roda de conversa. E como é que está aí o seu cantinho da leitura? Como é que vai ser esse café literário ou piquenique literário? Vai ser no ambiente escolar? Vai ser num parque? Não esqueçam também de enviar as fotos, certinho? Vamos para a nossa mensagem do dia. Nós temos aqui, ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Forte, né? Então, vamos nos alimentar fazendo leitura, certinho? Mas também não esquecendo de se alimentar também, tá bom? Senão vai ficar fraquinho. Então, meus amados, muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria de cada um. Um forte abraço e até a próxima.